O milionário que testou a honestidade da própria cidade. Em uma pequena cidade cercada por montanhas e campos dourados, vivia Eduardo Tavares, um homem conhecido por todos, mas não pelo motivo que muitos imaginavam. Para a população ele era apenas o dono daquela empresa enorme. Um homem reservado, quase invisível. Mas o que quase ninguém sabia era que Eduardo era milionário, extremamente bem-sucedido e, acima de tudo, profundamente desconfiado da humanidade. Durante anos ele observou notícias sobre golpes, furtos, falta de empatia, e isso foi aos poucos endurecendo seu coração. Ele começou a acreditar que a honestidade estava morrendo, que valores estavam se perdendo, que ninguém mais ajudava ninguém sem querer algo em troca. Foi então que, em uma madrugada silenciosa, olhando pela janela de sua mansão, Eduardo tomou uma decisão arriscada. Vou testar a honestidade da minha própria cidade. Quero ver quantos ainda carregam caráter. E assim, começou o plano. Em uma pequena cidade cercada por montanhas e campos dourados, vivia Eduardo Tavares, um homem conhecido por todos, mas não pelo motivo que muitos imaginavam. Para a população ele era apenas o dono daquela empresa enorme. Um homem reservado, quase invisível. Mas o que quase ninguém sabia era que Eduardo era milionário, extremamente bem-sucedido e, acima de tudo, profundamente desconfiado da humanidade. Durante anos ele observou notícias sobre golpes, furtos, falta de empatia, e isso foi aos poucos endurecendo seu coração. Ele começou a acreditar que a honestidade estava morrendo, que valores estavam se perdendo, que ninguém mais ajudava ninguém sem querer algo em troca. Foi então que, em uma madrugada silenciosa, olhando pela janela de sua mansão, Eduardo tomou uma decisão arriscada. Vou testar a honestidade da minha própria cidade. Quero ver quantos ainda carregam caráter. E assim começou o plano. Eduardo preparou uma bolsa de couro marrom, elegante, pesada. Dentro dela colocou 50 mil em dinheiro vivo, documentos pessoais verdadeiros, cartões bancários reais, um bilhete escrito à mão. Se você encontrou isso, por favor, devolva. Estou desesperado. Ele queria que tudo parecesse legítimo. Nada de truques. Queria testar a essência humana, pura e simples. Na manhã seguinte, ele vestiu roupas simples, quase como um cidadão qualquer, e caminhou lentamente até a praça central da cidade. O sol ainda nascia quando ele deixou a bolsa estrategicamente encostada num banco, observando a distância. E então, o experimento começou. As pessoas passavam, olhavam e seguiam em frente. Uma senhora franziu a testa, chegou perto, mas temeu tocar. Um adolescente chutou de leve, curioso, mas não abriu. Um casal tirou uma foto, riu e foi embora. Eduardo observava cada gesto com o coração apertado. Talvez eu esteja certo. Talvez ninguém mais se importe, murmurou. Até que algo inesperado aconteceu. Por volta das 11 horas da manhã, um homem se aproximou. Era Juliano, um trabalhador humilde que fazia serviços gerais na cidade. Roupas desgastadas, mãos calejadas, olhar cansado. Alguém que claramente precisava de dinheiro. Eduardo prendeu a respiração ao vê-lo notar a bolsa. Juliano olhou para um lado, olhou para o outro. Pegou a bolsa com cuidado, e sua expressão mudou completamente ao sentir o peso. Ele sabia que havia dinheiro ali. Seus olhos brilharam por um segundo, mas logo o brilho se apagou. Algo dentro dele parecia pesar mais que aquela bolsa. Quem perde isso aqui, perdeu a vida junto, murmurou ele. Por um instante, Juliano ficou parado, imóvel, travado num conflito interno. Ele tinha contas atrasadas, aluguel para pagar, remédios da mãe. A vida tinha sido dura com ele. Mas mesmo assim, ele respirou fundo, ergueu a cabeça e disse: "Não é meu, vou entregar." E caminhou em direção à delegacia. Eduardo correu atrás, mantendo distância para não interferir. Quando Juliano entrou na delegacia, entregou a bolsa ao atendente e falou: "Achei na praça. Não sei de quem é, mas deve estar desesperado." O delegado, surpreso com tamanho gesto, agradeceu. E foi nesse momento que Eduardo entrou. Juliano se virou confuso
E o milionário abriu um sorriso raro. A bolsa é minha. Juliano ficou pálido. Me desculpe se demorei a trazer, eu... Você fez o certo. Interrompeu Eduardo. Isso é raro hoje em dia. E então algo aconteceu que ninguém esperava. Eduardo respirou fundo, encarou Juliano nos olhos e disse: Eu deixei essa bolsa de propósito. Eu queria testar a honestidade das pessoas desta cidade. E você me mostrou que ainda existe gente boa neste mundo. Juliano, sem entender, respondeu: Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eduardo sorriu emocionado. Infelizmente, não é qualquer pessoa. E por isso quero te dar algo. Ele abriu a bolsa, tirou um maço de dinheiro e entregou ao homem. Juliano arregalou os olhos. Eu não posso aceitar isso, É uma recompensa pela sua honestidade, disse Eduardo. Mas não é só isso. O milionário colocou uma mão no ombro de Juliano e continuou. Quero te oferecer um emprego na minha empresa. Fixado, salário alto, benefícios completos. Sua vida está prestes a mudar. O homem humilde caiu em lágrimas na hora, tremendo, sem conseguir acreditar. Mas por quê? Porque pessoas como você merecem oportunidades. No fundo daquela delegacia silenciosa, 2 vidas mudaram. A de Juliano, que ganhou dignidade e esperança, e a de Eduardo, que recuperou a fé na honestidade humana. Às vezes Deus coloca bolsas no nosso caminho, não para testar o que temos, mas quem nós somos. E nesta história fica uma verdade simples e poderosa. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E é isso que define o valor de uma pessoa.